A Cidade Fantasma. Este filme mostra que alguns lugares em filmes de terror não são apenas perigosos, eles são impossíveis de escapar. Em 2001, maníacos, um grupo de universitários viajando pelo sul dos Estados Unidos acaba encontrando uma pequena cidade isolada chamada Pleasant Valley. A cidade parece estar congelada no tempo, e seus moradores são simpáticos de uma maneira que chega a parecer perfeita até demais. Mas essa sensação de conforto dura pouco. Um a um, os integrantes do grupo começam a desaparecer, enquanto os habitantes da cidade tratam tudo como parte de uma estranha celebração que nunca termina. Conforme permanece ali, fica claro que eles nunca deveriam ter chegado ao local, muito menos sair de lá. Por trás de toda aquela hospitalidade existe um segredo muito mais sombrio. Quando a situação finalmente sai do controle, a cidade inteira se transforma em um verdadeiro massacre, liderado pelo prefeito Buckman. Enquanto os estudantes restantes passam a ser caçados como parte do ritual de Pleasant Valley, no meio de todo esse caos, apenas Joe e Anderson permanecem vivos. Anderson acaba sendo capturado e amarrado, mas consegue escapar e enfrenta Buckman diretamente, obrigando-o a deixá-lo partir. Joe e Anderson fogem de motocicleta, e por um breve instante realmente parece que conseguiram sobreviver. Mas essa esperança desaparece rapidamente quando encontram um xerife nos arredores da cidade. Eles o levam até um local onde Pleasant Valley deveria estar. Ao chegarem, encontram algo impossível. A cidade inteira desapareceu. No lugar dela existe apenas um antigo cemitério, completamente abandonado. Então o xerife revela a verdade. Os moradores da cidade morreram durante a Guerra Civil Americana e retornaram todos os anos como espíritos vingativos, presos a uma maldição que exige a morte de 2001 forasteiros em troca. E justamente quando Joe e Anderson acreditam que finalmente estão seguros, a maldição os alcança, provando que ninguém jamais conseguiria escapar de Pleasant Valley com vida. O franco-atirador psicopata. Às vezes, os filmes de terror mais assustadores nem precisam de monstros. Nas mãos do assassino, acompanha um grupo de amigos viajando por uma estrada deserta, quando um pneu do carro estoura de repente, obrigando todos a parar. No início, parece apenas um acidente, então alguém leva um tiro na cabeça. O grupo percebe rapidamente que um franco-atirador escondido acertou o pneu de propósito para prendê-los na estrada. A partir desse momento, o filme se transforma em um pesadelo. Toda a tentativa de escapar termina com mais um disparo. O assassino permanece escondido à distância, tornando praticamente impossível revidar. Enquanto o pânico toma conta do grupo, começam as discussões. Alguns querem correr, outros preferem permanecer protegidos, mas independente da situação tomada, as pessoas continuam morrendo. Um sobrevivente após o outro é eliminado. No final, apenas Judy e Karen permanecem vivas. Na última tentativa desesperada de fuga, eles usam um veículo em chamas para criar uma cortina de fumaça. Pela primeira vez, parece que o plano realmente vai funcionar. Então Karen é baleada. Agora resta apenas Judy. Momentos depois, uma viatura policial chega ao local, dando ao público a esperança de que o resgate finalmente vai acontecer. Mas o franco-atirador mata os policiais quase imediatamente. Sem mais alternativas, Judy consegue lançar o caminhão contra a posição do atirador e finalmente o enfrenta. Depois de sobreviver a todo aquele massacre, a vitória parece estar a apenas alguns segundos de distância, mas o filme ainda não terminou de ser cruel. Durante a luta, o rifle do atirador dispara acidentalmente e atinge Judy. O último sobrevivente morre poucos instantes antes de conseguir escapar. No fim, absolutamente ninguém sai vivo. O cemitério dos animais. Cemitério maldito. Acompanha Louis Creed e sua família depois que eles se mudam para uma casa no campo, localizada ao lado de um antigo cemitério indígena, conhecido por trazer os mortos de volta à vida. O problema é que tudo que retorna daquele lugar volta completamente diferente. Tudo muda quando a filha de Louis, Ellie, morre em um trágico acidente. Incapaz de aceitar sua perda, Louis enterra a menina no cemitério amaldiçoado. Pouco tempo depois, Ellie retorna. No início, ela parece normal, mas algo claramente está errado. As coisas rapidamente ficam ainda piores. A primeira vítima é Judy, o vizinho idoso que apresentou o cemitério a Louis. Ellie o assassina brutalmente dentro da própria casa. Logo depois, Rachel volta para casa esperando reencontrar sua família. Em vez disso, acaba sendo morta pela própria filha ressuscitada. Enquanto tudo está completamente do controle, Louis tenta desesperadamente corrigir seu erro, mas apenas piora a situação. Rachel também retorna dos mortos e acaba matando Louis. Nesse momento, o filme abandona completamente qualquer esperança de um final feliz. Na cena final, Louis, Rachel e Ellie aparecem reunidos como versões mortas-vivas de si mesmos. O único membro da família que ainda resta é o pequeno Gage, preso sozinho dentro do carro. Então Louis destranca lentamente a porta. O filme termina antes de mostrar o que acontece, mas deixa uma coisa perfeitamente clara: ninguém daquela família escapará com vida. Casamento sinistro. Um casamento deveria ser um dos dias mais felizes da vida de qualquer pessoa. Para Clara e Coldo, acaba sendo o último. Em REC 3, Gênesis, começa durante uma grande festa de casamento, cercada por amigos e familiares. Tudo parece perfeito, até que um dos convidados se torna extremamente violento. Em poucos minutos, a recepção se transforma em um verdadeiro caos. Uma infecção se espalha rapidamente entre os convidados, transformando-os em criaturas sanguinárias. O casamento vira um massacre. No meio da confusão, Clara e Coldo acabam separados. Grande parte do filme acompanha a tentativa dos dois de sobreviver, enquanto enfrentam parentes e amigos infectados. E sempre que conseguem se aproximar um do outro, algo dá errado. Conforme a infecção continua se espalhando, o número de sobreviventes diminui cada vez mais. Finalmente, o casal consegue se reencontrar. Por um breve instante, parece que realmente conseguiram escapar. Então Clara é mordida. Desesperado, Coldo empurra o braço dela, acreditando que conseguirá impedir a infecção antes que ela se espalhe. Mas não funciona. Quando finalmente estão próximos da liberdade, Clara começa a se transformar mesmo assim. Policiais e soldados ordenam que Coldo se afaste dela, mas ele faz exatamente o contrário. Os dois compartilham o último momento juntos. Então Clara o ataca. Segundos depois, as autoridades abrem fogo. Os dois morrem. O casamento que começou com centenas de convidados termina sem nenhum sobrevivente. A última transmissão. Muitos fãs de terror consideram este um dos filmes de found footage mais assustadores já produzidos. Gonjian, Hospital Maldito, acompanha um grupo de criadores de conteúdo que entra em um hospital psiquiátrico abandonado, famoso por sua reputação assustadora. O objetivo é simples: passar a noite no local, assustar o público e conseguir uma enorme audiência durante a transmissão
transmissão ao vivo. No início, a maioria dos sustos parece fazer parte do espetáculo. A própria equipe utiliza truques para tornar a live mais interessante e convencer os espectadores de que as atividades sobrenaturais estão acontecendo. Mas conforme avançam pelos corredores do hospital, acontecimentos inexplicáveis começam a ocorrer. Portas se movem sozinhas, membros da equipe desaparecem e logo todos percebem que existe algo dentro do prédio caçando cada um deles. Um por um, os integrantes da equipe desaparecem na escuridão. No final, os poucos sobreviventes tentam desesperadamente encontrar uma saída, mas descobrem que o hospital simplesmente se recusa a deixá-los partir. A transmissão ao vivo termina em um pesadelo de gritos, possessões e fenômenos sobrenaturais. O sinal é interrompido, deixando implícito que ninguém que entrou em Gondhan conseguiu sair com vida. Água infectada. Este filme prova que às vezes o maior vilão de um filme de terror nem sequer é um assassino. Cabana do Inferno acompanha um grupo de universitários que aluga uma cabana isolada na floresta para passar alguns dias de férias. Tudo parece normal, até que eles encontram um homem gravemente infectado por uma doença misteriosa. Assustados, expulsam o homem, sem perceber que acabaram sendo expostos ao mesmo vírus. Pouco tempo depois, os sintomas começam a aparecer, a pele das vítimas começa a apodrecer, o medo toma conta do grupo e a paranoia destrói completamente qualquer amizade entre eles. Enquanto procuram desesperadamente uma forma de sobreviver, descobrem que simplesmente não existe cura. Um a um, os amigos morrem devido à infecção ou acabam sendo mortos durante o caos provocado pela doença. Até mesmo aqueles que conseguem evitar o vírus não sobrevivem por muito tempo. No final, todos estão mortos. E a infecção continua se espalhando além da cabana, deixando claro que o verdadeiro pesadelo está apenas começando. 11 corpos. Este próximo filme pega um dos maiores mistérios reais da história e o transforma em algo muito mais perturbador. O mistério da passagem da morte acompanha um grupo de estudantes que viaja para a Rússia para investigar o famoso incidente ocorrido em 1959, quando 9 alpinistas morrem em circunstâncias inexplicáveis. Na esperança de descobrir o que realmente aconteceu, eles refazem a rota da expedição original, enquanto registram tudo com câmeras. No início, a viagem parece completamente normal, mas conforme se aproximam da montanha, acontecimentos estranhos começam a ocorrer. Sons misteriosos ecoam pela neve, equipamentos passam a apresentar falhas, e integrantes do grupo começam a notar coisas que simplesmente não deveriam estar ali. Eventualmente, eles descobrem um bunker militar secreto, escondido sobre a montanha. Lá dentro, encontram evidências de experimentos envolvendo teletransportes e manipulação do tempo. Quanto mais exploram o local, pior a situação fica. Criaturas humanoides mutantes começam a persegui-los pelos corredores da instalação, obrigando os sobreviventes a uma tentativa desesperada de fuga. No fim, apenas Holly e Jason permanecem vivos. Sem outra alternativa, entram em um misterioso portal acreditando que serão vivos, mas acabam sendo enviados para o ano de 1959. A passagem pelo portal transforma completamente seus corpos. Eles se tornam exatamente as mesmas criaturas que o perseguiram durante todo o filme. De repente, todo o ciclo temporal faz sentido. Os monstros eram os próprios sobreviventes. Na cena final, os soldados soviéticos capturam as criaturas e levam de volta ao bunker, garantindo que todo aquele ciclo continue para sempre. Ninguém consegue escapar, e o mistério se torna ainda mais assustador. Visão noturna. Este filme contém uma das cenas finais mais aterrorizantes do terror moderno. Quarentena acompanha a repórter Angela Vidal e seu cinegrafista Scott, enquanto acompanha uma equipe de bombeiros durante uma reportagem de rotina. A missão os leva até um prédio de apartamentos, onde os moradores relatam acontecimentos estranhos. O que começa com um chamado comum, rapidamente se transforma em um pesadelo, quando vários moradores passam a ser infectados de forma extremamente violenta. Mas antes que qualquer pessoa consiga sair, as autoridades do governo isolam completamente o prédio e colocam todos em quarentena. O pânico se espalha à medida que a infecção consome os moradores andar por andar. Todas as tentativas de fuga fracassam. Um por um, os sobreviventes são atacados, até restar apenas Angela e Scott. Desesperados por respostas, eles seguem até o sótão do edifício. Lá, descobrem provas de que uma cepa mutante da raiva está sendo estudada secretamente dentro do prédio. Mas o sótão guarda algo ainda pior. Uma criatura horrivelmente magra e deformada se esconde na escuridão. Poucos instantes depois, ela ataca Scott e o arrasta para longe. A câmera cai no chão, deixando Angela completamente sozinha no escuro. Usando a visão noturna da câmera, ela rasteja desesperadamente pelo cômodo, procurando uma saída. Então, de repente, uma mão surge da escuridão e a puxa violentamente enquanto ela grita. A equipe perdida. O final deste filme continua sendo um dos mais perturbadores já feitos. A Bruxa de Blair acompanha 3 estudantes de cinema que viajam para a floresta para documentar a lenda da Bruxa de Blair. Heather, Mike e Josh acreditam que irão produzir apenas um documentário simples. Em vez disso, acabam completamente perdidos. Estranhas figuras feitas de gravetos começam a aparecer ao redor do acampamento. Ruídos inexplicáveis ecoam pela floresta durante a noite. E quanto mais eles avançam, mais impossível se torna encontrar o caminho de volta. Eventualmente, Josh desaparece sem deixar rastros. Heather e Mike passam dias procurando por ele, enquanto a situação se torna cada vez mais desesperadora. Então eles começam a ouvir a voz de Josh, chamando por eles em algum lugar do meio da escuridão. Seguindo uns sons, encontram uma casa abandonada escondida no fundo da floresta. Acreditando que Josh esteja lá dentro, resolvem entrar. A casa está vazia, mas símbolos perturbadores cobrem todas as paredes. De repente, Heather perde Mike de vista. Enquanto procura por ele, encontra Mike completamente imóvel, parado de frente para um canto da parede. Segundos depois, Heather grita e derruba a câmera. A gravação termina ali. Nenhum dos 3 cineastas é visto novamente. E seja lá o que aconteceu dentro daquela casa, ninguém conseguiu sair de lá. O Hotel Assombrado. Se você já entrou em uma casa mal assombrada de parque de diversões, este filme provavelmente fará você pensar 2 vezes antes de repetir a experiência. Hill House acompanha um grupo de amigos que transformam um hotel abandonado em uma atração de Halloween. Antes mesmo da noite de inauguração, acontecimentos estranhos começam a ocorrer. Objetos se movem sozinhos, figuras misteriosas aparecem pelos corredores e vários integrantes da equipe passam a acreditar que existe algo sobrenatural vivendo dentro do hotel. Mesmo com todos os avisos, eles continuam preparando a inauguração. Então a tragédia acontece. Durante a noite de abertura, um desastre mata diversos visitantes e funcionários. O filme revela lentamente o que aconteceu por meio das gravações recuperadas dos dias anteriores à tragédia. À medida que a inauguração se aproxima, os fenômenos paranormais se tornam impossíveis de ignorar. Integrantes da equipe desaparecem,
figuras aterrorizantes começam a surgir em lugares onde jamais deveriam estar. E na última noite, o hotel mergulha completamente no caos. Os sobreviventes tentam desesperadamente escapar, mas o prédio parece decidi-los a mantê-los presos para sempre. As gravações terminam com gritos ecoando por todo o hotel, enquanto os últimos sobreviventes desaparecem na escuridão. Ninguém envolvido na atração consegue sair com vida. A paciente esquecida. Este próximo filme começa como um documentário médico e termina de uma forma muito mais perturbadora. A possessão de Deborah Logan acompanha uma equipe de filmagem documentando a vida de uma idosa chamada Deborah Logan, que sofre de Alzheimer. No início, sua condição parece triste, mas completamente normal. Porém, pouco tempo depois, a equipe começa a perceber comportamentos que não podem ser explicados pela doença. Deborah passa a falar com vozes estranhas e demonstra conhecimentos que jamais deveria possuir. Conforme a investigação avança, os cineastas descobrem uma ligação assustadora entre Deborah e um assassino em série de crianças que já morreu. Fica cada vez mais evidente que uma entidade sobrenatural tomou conta dela. Quanto mais eles investigam, mais perigosa a situação se torna. No final, Deborah está completamente dominada pela entidade. Durante o confronto final, os sobreviventes tentam impedir a possessão antes que outra criança se torne vítima. O que acontece em seguida é uma das sequências mais perturbadoras do terror moderno. Embora alguns personagens sobrevivam fisicamente, o mal jamais é derrotado. O filme termina deixando claro que a entidade conseguiu continuar seu legado e que o pesadelo está longe de acabar. O hospital abandonado. Este talvez seja o filme que mais vai te deixar em choque de toda essa lista. Fenômenos paranormais. Acompanha a equipe de reality show paranormal, investigando um hospital psiquiátrico abandonado, famoso por ser assombrado. O plano era apenas fingir algum susto para a televisão. A equipe se tranca dentro do hospital durante a noite e começa as gravações. No início, tudo parece normal, então as portas desaparecem. Os corredores mudam de lugar quando ninguém está olhando, e o próprio hospital parece estar vivo. À medida que a noite avança, o prédio começa a distorcer completamente a realidade. As rotas de fuga desaparecem, os cômodos mudam de lugar, e até o tempo deixa de fazer sentido. Um por um, os investigadores são separados e arrastados pela escuridão. Cada tentativa de escapar apenas os leva ainda mais para o interior do manicômio. No final, apenas Lance Preston permanece vivo. Depois de passar o filme inteiro procurando uma saída, ele finalmente encontra o que parece ser a porta de escape. Por alguns instantes, tudo indica que ele conseguiu sobreviver, mas em vez disso, ele descobre que voltou exatamente para dentro do hospital. A revelação destrói completamente sua sanidade. Nunca existiu uma saída. O manicômio aprisiona pessoas há décadas. Agora, Lance é apenas mais uma de suas vítimas. As últimas imagens mostram Lance completamente sozinho, aterrorizado e derrotado, enquanto o hospital parece se fechar ao seu redor. Todos os outros morreram, e Lance permanecerá preso ali para sempre. De certa forma, esse destino pode ser ainda pior do que a morte.